O hipnotizante manhwa de Solo Leveling ganhou um anime, e todo mundo já cravou que ele é o melhor do ano. Mas o que fez geral ignorar animes como Kimetsu no Yaiba, Blue Lock, Bleach e One Punch Man, que nem chegaram ainda? Eu fui conferir o anime de Solo Leveling e finalmente entendi que todos estavam certos, ou pelo menos meio certos. E vou te explicar os motivos nesse vídeo, sem spoilers. História de Solo Leveling. Um dos grandes motivos desse sucesso todo, sem dúvidas, é a história. Em Solo Leveling, misteriosos portais se abrem, ligando o mundo dos humanos a outra dimensão, e esse fenômeno faz com que as pessoas despertem poderes mágicos, que vão desde cura até manifestação de fogo, eletricidade e outros atributos, e todos ganham um boost de força, agilidade e inteligência, como se fossem um RPG. O problema é que as armas humanas, por mais fortes que sejam, não conseguem nem arranhar a pele desses monstros, e é por isso que as guildas são criadas e times de caçadores são montados, de acordo com o nível de poder de cada um. Cada humano despertado pode se tornar um caçador, se assim quiser, porém, um caçador só pode pegar missões de acordo com seu rank estabelecido, e como o nível de poder não pode ser aumentado de forma nenhuma depois do despertar, um classe S sempre será um classe S, assim como um classe E sempre será o mais fraco entre todos, sem chance de evoluir. E é aí que entra o nosso protagonista. Sun Jin-woo foi despertado ainda garoto, e isso influenciou diretamente no seu rank, que se tornou o mais baixo de todos. Mesmo sendo classificado como rank E, ele ainda era uma anomalia dentro do seu próprio grupo, porque ele era o mais fraco do que qualquer outro jogador no mesmo nível, o que logo fez ele ser conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Mas se ele era tão fraco assim, por que ele se arriscou nessa vida de caçador? E outra, por que chamavam ele para essas missões perigosas? Porque assim como Walter White em Breaking Bad, ele precisava de dinheiro para ajudar a família, mais especificamente a sua mãe que estava hospitalizada e a sua irmã, que estava prestes a ir para a faculdade. E como a caçada de monstros pode ser um negócio bem lucrativo, ele não pensa duas vezes em arriscar a vida para completar o seu objetivo. Por outro lado, as equipes precisavam seguir as regras da guilda se quisessem participar de missões em Dungeons, e o Prota, querendo ou não, completava a equipe, seja por compaixão ou interesse dos demais membros do grupo. Um dia, a equipe do Sun Jin-woo foi pega em uma emboscada, em uma dungeon dupla, e prestes a morrer, ele ganhou uma habilidade única, acesso ao chamado sistema, e a oportunidade de evoluir o seu nível de poder sem limites, coisa que nenhum outro caçador conseguia. E tudo que ele tinha que fazer em troca era completar tarefas designadas pelo sistema. A partir daí, ele partiu uma jornada de batalhas ferozes, subida de ranking e uma investigação pessoal que vai levar ele direto à origem de seus poderes da entidade maligna que tocou ele naquele dia. É claro que pelo caminho, sua mudança radical de aparência e habilidades chama a atenção de muita gente, e ele ganha vários inimigos poderosos, mas nada se compara à entidade maligna que deu seus poderes, que parece ter planos macabros para ele em um futuro breve. Manhwa. Caso você não saiba, Solo Leveling não é um mangá japonês, e sim um manhwa, um quadrinho sul-coreano que se tornou um sucesso mundial logo depois de seu lançamento em forma de novel. Ao todo, foram 200 capítulos, sendo que a história terminou lá no 179, e foi completada com capítulos fillers até o 200. O problema é que o manhwa é hipnotizante, e te desafia a ler apenas o primeiro capítulo sem passar para o próximo. Além da história empolgante, cada capítulo termina com um gancho filho da mãe que te faz querer ler o próximo correndo. Para você ter uma ideia, eu li tudo em 6 dias full time, e quando eu não estava lendo, só conseguia pensar no que ia acontecer na história. Então vai por mim, vale muito a pena a leitura. Só toma cuidado, porque depois de começar a ler, você não vai querer fazer outra coisa. Solo Leveling cancelada, com todo o sucesso que teve, era só uma questão de tempo até Solo Leveling ganhar uma adaptação para o anime, e assim aconteceu. O problema é que os japoneses não lidam muito bem com obras de fora do Japão, roubando toda a atenção, ainda mais com o potencial de se tornar o melhor anime do ano. Por causa disso, o estúdio japonês de animação A1 Pictures, responsável pelo novo anime, passou a ser boicotado de todas as formas, principalmente pelo fato da empresa ser do Japão e ter pego um manhwa estrangeiro para trabalhar. Porém, muitos japoneses alegam que a pior coisa de Solo Leveling é ser anti-japonês. Aquela velha história de que se tem um personagem humilhado em uma obra ou odiado, ele não pode ser de nacionalidade japonesa ou chinesa, porque isso fere o coraçãozinho frágil deles, sendo que o protagonista, sul-coreano, o cara mais humilhado de todos dentro da história. Mas eu entendo um pouco dessa crítica, pois nenhum brasileiro gosta de ser zoado por um argentino, por exemplo, mesmo que ele esteja certo. Também não é certo invalidar toda uma obra por causa de um detalhe apenas, e pegar um personagem chinês, japonês ou africano e colocar ele em uma obra com todas as características de um vilão clichê, nem de longe reflete todo aquele povo ou sociedade que ele representa, os seus valores ou a sua cultura. Pra mim, isso tudo não passa de mimimi para esconder o fato de que Solo Leveling não é do Japão, e por isso não merece ser comparada com qualquer outra obra de qualidade japonesa, o que é uma completa besteira na minha opinião. Já comenta aí embaixo a sua opinião sobre essa polêmica. Como se não bastasse isso,
disso, Solo Leveling ainda passa por outra polêmica, dessa vez por causa da New Pop, que acabou perdendo recentemente os direitos de publicação do manhwa, e a Panini, que conseguiu comprar esses direitos. Acontece que muitos estão colocando a culpa da passada de bastão no lançamento do anime, que pode ter inflacionado o preço dos direitos da obra original. Só que depois de ler muito sobre o assunto, sendo bem sincero, a culpa foi total da New Pop, por não cumprir os requisitos de qualidade impostos pelo autor. Além disso, não passa pela minha cabeça que a Panini tenha passado por cima da New Pop, sendo que a renovação de licença sempre vai priorizar a detentora atual da licença. Então eles só perderam os direitos, na minha opinião, devido à sua própria incompetência. O fato é que essas duas polêmicas, apesar de parecerem negativas e incitarem o cancelamento de Solo Leveling, elas estão fazendo justo o contrário, tornando tanto o anime quanto o manhwa ainda mais conhecidos. E meu amigo, se a Shoukei e a Mind caíram pra cima depois de tudo que fizeram, não é Solo Leveling que será cancelada por tão pouco. Animação de Solo Leveling. Outro fator que pesa a favor de Solo Leveling é a sua animação, que está muito bem encaixada. As cenas estão fluidas, não existe qualquer censura, mas claro, existem altos e baixos, como em qualquer outro anime. Mas no geral, o estúdio A1 Pictures está de parabéns, porque eles não pouparam esforços para entregar tudo o que podiam logo no primeiro episódio, e assim segurar o espectador até o fim, ansiosos pelo segundo. Outra coisa bacana foi ver que eles adicionaram mais contexto entre as cenas adaptadas do manhwa, sem encher linguiça como em animes como Boruto, por exemplo. Isso fica bem claro quando vemos os motivos que levaram o protagonista a participar das missões, e também na parte em que um certo membro da equipe do Sun Jin-woo é acertado por um monstro. No anime, eles não tiveram dó de mostrar o corpo do cara, depois de ter o CPF cancelado. Isso é muito bom. Sem falar daquele laser lançado pela estátua de Deus, que foi muito bem feito. Quebra de padrões em Solo Leveling. Pra mim, a coisa mais interessante de Solo Leveling, depois de sua história, é a quebra de padrões do próprio universo. Porque ao invés de trazer mais um isekai chato, com personagens fracos sendo levados do nada a outro universo, aqui acontece justamente o contrário. O mundo mágico é que é trazido para o mundo real. E o mais bacana disso é ver as consequências desse choque de realidade e como ele afeta as pessoas e até os governos. A política em Solo Leveling não chega a ser tão aprofundada assim, mas ela tá lá e influencia diretamente nas decisões dos personagens, coisa que seria impossível se todos os players fossem levados a outro mundo sem consequências reais. Outra quebra de padrão interessante é como Solo Leveling aprofunda seus vilões e monstros, de forma que a gente simpatize e torça por eles. E dois bons exemplos disso são a garota do clã demoníaco, que ajuda o Prota na Terra dos Demônios, e as próprias sombras do Sun Jin-woo, que se tornam muito mais humanas depois que se tornam parte de seu exército, protagonista de Solo Leveling. Por último, mas não menos importante, temos o protagonista Sun Jin-woo, que rouba a atenção do começo ao fim. O seu arco é um dos melhores e mais completo de todos os protagonistas de anime, na minha opinião, porque ele nunca perde sua humanidade, mesmo quando é colocado no patamar de monstros e deuses. Sun Jin-woo também carrega aquele clichê de nunca desistir, mas de longe, o que mais se destaca nele é a sua humanidade, como eu já falei. Mas isso talvez se destaque porque ele sempre foi uma pessoa fraca, física e mentalmente, aos olhos de todos, e por isso que ele decide defender os humanos, que são considerados insetos na maior guerra da obra. A única crítica que eu tenho do Sun Jin-woo é a relação dele com os outros personagens, e o fato dele sempre querer fazer tudo sozinho, porque isso prejudica muito a sua relação com seu melhor amigo, seu interesse amoroso, sua família e até as relações com seu país. Só que isso é meio contraditório, porque o fato dele ter suas invocações significa que ele nunca esteve sozinho no final das contas. Mas e você? Já leu ou assistiu Solo Leveling? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve e ativa as notificações para receber mais vídeos do Sun Jin-woo e a sua turma. Obrigado por ter assistido até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!